Irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que prazer imenso poder falar com você, compartilhar com você uma porção do Evangelho de Jesus Cristo que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, que é a conclusão do Sermão do Monte. Tudo aquilo que Jesus ensinou ali aos discípulos e a uma multidão que estava ali aos seus pés ouvindo as suas palavras, ele conclui nos apresentando dois tipos de ouvintes. O primeiro tipo que ouve aquilo que ele ensinou, que ele pregou e coloca em prática. O outro tipo é aquele que ouve as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos, mas não coloca em prática. O que ouve e coloca em prática é aquele que dá razão a Deus, que diz que Deus está certo. E o texto aqui, ele começa dizendo assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. É interessante que tanto os discípulos quanto a multidão que estava ali ouvindo as palavras de Jesus, eles deram crédito àquilo que Jesus estava ensinando. Eles reconheceram que eram palavras verdadeiras, que era de fato a palavra de Deus sendo anunciada ali, era o evangelho eterno sendo pregado a cada um que ali estava. E eu tenho certeza que eles se sentiram ali privilegiados por estarem ouvindo aquelas palavras com tanta profundidade que fazia com que os seus corações ardessem em chama. Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também, quando leem o Evangelho de Jesus, leem a palavra de Deus, o coração de vocês arde em chamas. Porque é assim que acontece comigo. O meu coração arde quando eu estou lendo o Evangelho, quando eu estou meditando a respeito das palavras do Senhor e eu vejo como são palavras profundas, com sabedoria, com discernimento. E eu confesso para vocês aqui que todas as vezes que eu tive problema na minha vida, que eu passei por dificuldades, passei por lutas, foi simplesmente porque eu não coloquei em prática aquilo que Jesus ensinou. Eu não coloquei em prática as palavras de Jesus. Eu estava edificando a minha casa sobre a areia. Ainda que não tenha sido a casa toda por completo, apenas um cômodo, Que às vezes a gente até pratica algumas porções do Evangelho de Jesus, mas outros a gente deixa de praticar. E talvez eu pudesse até dizer aqui que você esteja edificando a sua casa sobre a rocha, mas um determinado cômodo dessa casa você começou a edificar sobre a areia. E é isto que eu quero chamar tua atenção também nesse momento. Porque aqui fala que a casa precisa ser edificada sobre a rocha. Toda ela.
que nenhuma parte pode ficar de fora. Eu não posso edificar a sala e os quartos sobre a rocha, e a cozinha e outros cômodos sobre a areia. Muitas vezes é isto que acontece conosco. Edificamos muito bem a nossa família sobre a rocha, mas a nossa vida profissional está sendo edificada sobre a areia. A nossa vida de relacionamentos interpessoais está sendo edificada sobre a areia. A nossa vida financeira, né? Ou vice-versa. Estamos edificando tudo muito bem sobre a rocha, a nossa vida profissional, né? E talvez a nossa vida familiar esteja sendo edificada sobre a areia. E aqui no texto, ele mostra que esses dois tipos de ouvintes tinham o mesmo objetivo, de edificar suas casas, e também que as lutas vieram para os dois, na mesma proporção, na mesma quantidade, porque Deus não faz acepção de pessoas. A mesma coisa que acontece a um, acontece ao outro. A Bíblia diz que Deus faz com que o seu sol nasça para justos e injustos. Ele faz com que a sua chuva venha para justos e injustos, para bons e maus. Ele não faz acepção. Da mesma forma, as lutas, as dificuldades, os problemas vêm para ambos. Não é porque eu creio em Deus, que eu ando com Deus, que eu pratico o Evangelho de Jesus todos os dias na minha vida, que eu vou estar isento de problemas, não. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar base para uma afirmação desse tipo, que aquele que pratica o Evangelho, aquele que obedece a Deus, não vai ter problema, que vai passar por esta vida sem nenhum problema. Se isso estiver acontecendo com você, meu irmão, se você estiver passando por esta vida sem nenhum problema, desconfie, porque são os problemas que nos aperfeiçoam, são as lutas que nos fortalecem, são as dificuldades que desenvolvem a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa intimidade com Deus, a nossa dependência dele. Faz com que enxerguemos que não somos nada, como diz Jó, né? O homem é como a erva, e a sua glória é como a flor da erva. Sai o sol, seca-se a erva e cai a sua flor. Assim somos nós. A luta vem para ambos. A dificuldade vem para ambos. Não há acepção de pessoas diante de Deus. Jesus, ele declarou: no mundo tereis aflições, mas ele nos deu a receita para vencermos o mundo. Ele diz: vença o mundo com bom ânimo, pois tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E com bom ânimo, nós também podemos vencer o mundo. Então ele diz que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, edificou a sua vida sobre a rocha. As lutas vieram, as dificuldades vieram, a escassez veio, as dores vieram, a enfermidade abateu contra aquela casa, mas ela não se desesperou, ela não se abalou, ela não ruiu, ela não caiu. Assim é a vida de todo aquele que anda com Deus e pratica o seu evangelho todos os dias, pratica aquilo que ele ensinou todos os dias. Agora, aquele que ouve as palavras de Jesus, porque Jesus ele fala para todos, ele ensina a todos, aquele que irá colocar em prática e aquele que não irá colocar em prática. Mas todos ouviram igualmente, todos ouvirão igualmente. Todos receberão a mesma porção da graça, do amor, da misericórdia, do perdão e da compaixão de Deus sobre as suas vidas. A diferença é o que cada um vai fazer com essa demonstração de amor do Pai sobre a sua vida, sobre a sua família. Aquele que ouve e não coloca em prática é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E ele aqui chama este homem de insensato. É insensato
aquele que não pratica o Evangelho. É insensato aquele que não pratica o que Jesus tem ensinado. E tenho certeza que Jesus tem te ensinado, da mesma forma que ele tem me ensinado. E eu reconheço em todas as áreas da minha vida, que eu tive dificuldades, que eu tive lutas, que eu enfrentei muitos problemas. Muitas vezes foi porque eu não coloquei em prática aquilo que Jesus ensinou. Eu deixei de ouvir ao Senhor. Eu deixei de seguir as suas orientações. Por isto, tive muitas dificuldades. Não que, como eu já falei, colocando em prática, nós ficaremos isentos de dores e sofrimentos. Não. Vamos sofrer sim. Teremos dores sim, teremos aflições sim. Mas a disposição para enfrentar cada luta, cada dificuldade, cada dor que se abater sobre as nossas vidas é muito diferente daquela dor, sofrimento e angústia que se abatem sobre a vida daquele que não coloca em prática o que Jesus tem ensinado, daquele que não dá razão a Deus. Por isto, eu chamo a tua atenção para que você coloque em prática aquilo que Jesus tem ensinado. Pratique o seu evangelho todos os dias. Se Jesus tem nos ensinado a perdoar, não é nem se Jesus tem nos ensinado, porque ele tem, não é nem se, é porque ele, mas sim, ele tem nos ensinado que devemos sempre perdoar, então perdoe. Se ele diz que devemos amar, ame. Quando ele diz que nós devemos ter um outro olhar para a vida, que ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Se é isto que ele diz, faça. Mude o seu olhar para a vida, mude o seu olhar para as relações, mude o seu olhar para a sua família, para os seus amigos, para o teu trabalho, para aquilo que você tem que fazer. Mude o seu olhar. Que de fato o seu olhar seja um olhar de luz. Não é isto que Jesus tem nos ensinado? Então, meu irmão, minha irmã, aqui diz no versículo 28 que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Assim como fez essa multidão, faça também. Dê razão a Deus. Dê razão àquilo que Jesus tem falado. Dê razão àquilo que Jesus tem ensinado. Amém? Agora eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Orar pela sua vida. Quero que você coloque diante de Deus as tuas necessidades. E eu creio que Deus estenderá as mãos sobre a sua vida e irá te abençoar de uma forma poderosa, de uma forma inigualável, como é próprio do nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu te louvo, eu te glorifico, meu Senhor, te exalto, te bendigo, na beleza e no esplendor da tua santidade. Meu Senhor, não sei quando estas pessoas irão ouvir essas palavras, irão receber, Senhor, a porção do teu evangelho que eu acabei de ministrar em seus corações. Pai, em nome de Jesus, eu sei que isto não importa, porque tu és um Deus atemporal. Tu não estás preso ao tempo, ao relógio. Tu não estás preso a geografias. Tu és um Deus de perto, tu és um Deus de longe. Tu és um Deus de hoje, és um Deus de amanhã. Tu és um Deus todo-poderoso. E eu peço, meu Senhor, sobre a vida de cada um,
que tu estendas a mão e abençoe, meu Senhor, com toda sorte de bênçãos espirituais, a vida de cada um, para a tua honra, meu Senhor, e para a tua glória. Meu Deus, cura os enfermos, liberta os cativos. Senhor, restaure os oprimidos, meu Pai. Ponha liberdade, meu Senhor, todos aqueles que se encontram presos, meu Senhor, que estão cativos por qualquer coisa, meu Pai. Que sejam livres em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas, que os grilhões sejam despedaçados, meu Senhor. Que a tua graça, meu Pai, que a tua misericórdia estejam sobre a vida de cada um, meu Senhor, em nome de Jesus. Supra, meu Pai, as necessidades de cada um. Abençoe cada um. Eu os abençoo, meu Senhor, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para a tua honra e a tua glória. É que nós oramos, meu Senhor, e te agradecemos. Amém e amém. Fique com Deus, que Deus te abençoe ricamente, que Ele supra todas as tuas necessidades em Cristo Jesus, que Ele alegre e conforte o teu coração. Amém? E até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.